Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso SedaCast. E hoje vamos ter uma participação especial dela, que já tá aqui na Irlanda e já fez muitas coisas, hein? Inclusive, seja muito bem-vinda, Carol! Obrigada, Vini. É um prazer estar aqui com vocês, gente, para dividir minha história. Boa. Carol, hoje o nosso tema é mestrado na Irlanda. Eu acho que ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Conta um pouquinho da sua história, como que foi vir aqui na Irlanda, quanto tempo você tá aqui na Irlanda? Tá bom, então. Vou começar, desde o início. Eu cheguei aqui para fazer intercâmbio, mas ao contrário do que muita gente falou aqui nos episódios anteriores que eu assisti. Boa, assistam, hein? Eu cheguei aqui e eu já sabia que eu ia ficar aqui. Eu nunca cheguei aqui, pra mim nunca foi só 8 meses. Pra mim era um projeto de vida. E eu sou bem decidida. Eu sou bem decidida. Eu falei assim, eu tô saindo do Brasil, eu nunca mais vou voltar. E aí eu pensei assim, passou os 8 meses, né? Eu já tava preocupada, porque eu só tinha minhas 2 renovações. Sim. E aí eu comecei a verificar as possibilidades que eu tinha pra ficar aqui. Aí eu já sou graduada no Brasil, sou graduada em jornalismo. E aí eu pensei o seguinte, eu vou começar a procurar o que eu posso fazer, uma pós, um mestrado. E aí eu comecei a procurar por mestrados para saber quanto é que é, Estando como é que aqui faz. Na Irlanda mesmo. Aqui na Irlanda já. Tá. Isso eu tinha 1 ano aqui já, quando eu comecei a procurar. Porque aí eu fiquei assim, então eu tenho mais 1 ano, tecnicamente, para me programar financeiramente para fazer o mestrado. Comecei a procurar pelas escolas, né, que cabia no meu bolso, mas também queria qualidade. E eu escolhi, fazer mestrado em marketing digital, porque... Uma área super atual. Exatamente. E também eu já sou jornalista, eu queria dar continuidade nessa carreira. Sim. E marketing digital eu penso que é uma coisa que eu posso trabalhar com isso em qualquer lugar do mundo. É tipo TI. É TI em todo lugar do mundo. Exatamente, TI é aqui, lá, exato. Não importa, no Brasil, qualquer lugar ele é TI. Exato, e marketing digital é marketing digital em qualquer lugar do mundo. Exatamente, aqui tá forte, tá uma área que tá começando sim. Ficar mais forte, né? Acho que depois da pandemia. Sim. E aí, inclusive, eu comecei meu mestrado em 2020, em janeiro de 2020. E nós tivemos o lockdown aqui na Irlanda em março, dia 13 de março. Mestrado então eu fiz meu mestrado online na pandemia. História. Mas eu vou te falar, não foi fácil. Sim. Né? Mais pelo medo da pandemia do que pelo mestrado. E todo mundo me pergunta assim, Carol, como é que é fazer o mestrado? É muito difícil? Eu falo assim, gente, não é difícil. Não é difícil fazer o mestrado. Mas é uma grande quantidade de trabalho e trabalho minucioso. Sim. Mas, para mim, eu sempre fui nerd, eu sempre gostei de estudar. Então, para mim, aprender novas coisas não era tão difícil, era algo prazeroso. E aí, eu optei também pelo mestrado, porque o mestrado aqui na Irlanda, ele é 1 ano. 1 ano Um ano de duração. E ele dá... Então você já terminou o seu mestrado? Sim, já terminei. E ele dá direito a 2 anos de visto para você trabalhar full time. O que é full time? É período completo, como se fosse um cidadão europeu. Sim, te deu essa oportunidade. Então, você fez o intercâmbio normal, o visto de estudante, continuou de estudante para mestrado. Sim. E depois aplicou o de full time. Exatamente. E aí, terminei meu mestrado, apliquei para o visto, já estou no 2º ano do meu visto. Eu trabalho na minha área aqui na Irlanda, Olha só, que bênção. Oh, meu Deus. Eu trabalho como social media. Recebo na minha vida. Amém. Mas o que eu tenho para falar para as pessoas é: o mestrado não é difícil. Sim. Tá? A Irlanda, ela te dá a possibilidade de você financiar esse mestrado. Você não precisa ter o dinheiro completamente. Olha só, não, peraí, eu não sabia essa história, conta mais. Sim. A Irlanda, gente, eu sempre falo, a Irlanda é uma mãe, tá? Porque até
um estudante imigrante, ela ajuda. Sim. Para você começar o seu mestrado, você precisa ter 50% do dinheiro, 50% do valor. Que seria Certo. algo em torno aí de 5, 6 mil euros, tá? Assim, não é um valor impossível de você conseguir se você tiver um objetivo. Eu sempre tive esse objetivo desde o momento que eu cheguei. Eu falei assim, não vamos voltar pro Brasil. Então você já veio pensando de juntar um dinheiro para depois, se no caso, não pra sei, investir. ir para outro país ou continuar aqui, alguma coisa, você já veio com esse pensamento. Exatamente. Bacana. E aí, os outros 50% você vai pagando no decorrer do curso, que a universidade financia para você. Para você, que bacana. Então, eu acho isso muito legal, fica muito mais fácil, Sim. né, para você se programar para fazer seu mestrado. Então, não é uma coisa impossível, gente. E durante esse período você estava trabalhando? Estava trabalhando. E conciliando sempre isso trabalhei. tudo, sempre. Consegui conciliar. É assim, gente, é um ano que você vai viver estudando e trabalhando. Mas é um investimento na sua vida. Que depois você vai colher. Você vai colher os frutos, sim. Porque vem aí a possibilidade do full time. Depois, Exatamente. Você... É aquela coisa, Do você trabalho tira na sua área. Exato. ali pra pôr esforço, mas depois, na verdade, te recompensa vários outros anos depois, né? Sim, com certeza. Porque a partir do visto que você ganha, né, depois que você termina o mestrado, você tem 2 anos de visto. E aí as empresas podem te contratar e te efetivar naquela empresa. E aí você pode conseguir o passaporte irlandês e morar para sempre aqui. Olha aí. Tchau, Brasil. Quem quer isso? Né? Todo mundo. Quem quer morar para sempre na Europa? É o que eu falo. Desde criança, eu sempre quis conhecer outras coisas. Eu sempre achei que tinha outras possibilidades para mim. Eu não me conformava com onde eu tinha nascido, com a minha história. Eu não me conformava. Eu falava, eu sou mais do que isso, eu posso. Já tinha desde do seu Sim. ali dentro de você esse movimento de mudança. Eu preciso, eu consigo, eu quero. E falando, de onde você é no Brasil? Eu sou de Manaus, gente. Ô, Manaus, você que nos escuta de Manaus, um beijo. Você que nos escuta de Manaus. Ou nos assiste de Manaus também. Eu sou de Manaus, gente, do Amazonas. Olha e só. As pessoas se chocam quando escutam, tanto brasileiros quanto europeus, tá? Todo mundo fica chocado, porque todo mundo fica, meu Deus, Amazonas Manaus. tem pessoas? Oh, mentira. Amazonas. Olha, amo a Manaus, não conheço, mas amo vocês. Aqui, ó. Carolzinha. Adoro. Então, gente, não é que eu tive uma vida de grandes possibilidades, não. Minha família é bem humilde. Sim. Então, eu aprendi inglês sozinha desde 8 anos de idade. Eu nunca fui pra escola. Quando eu cheguei aqui, eu já falava inglês. Uou. Eu já trabalhava com inglês no Brasil, mas Isso foi muito importante, acredito. Muito, muito. Um diferencial imenso, porque os empregos que eu consegui aqui na Irlanda eram empregos, tipo, muito de boa. Tipo, pra trabalhar em loja. Olha só. Nossa, era coisa bem bobinha mesmo, sabe? Então, eu recomendo fortemente. Venha com inglês. Estude o máximo que você puder. Não é porque você está no intercâmbio que você tem que chegar aqui no básico, sabe? Estude pelo menos para você entender, nem que você, como você falou no episódio anterior que eu assisti, eu entendo muito mais do que eu falo. Isso já é um grande avanço. Sim. Isso já é um enorme avanço. Eu fazia no Brasil meia hora por dia e hoje eu vejo que faz diferença, só que eu vejo que foi pouco. Das 24 horas que eu tinha no dia. Só meia hora. Hoje faz falta. Então, assim, se você tá no Brasil, estuda inglês. Olha a oportunidade. Se você não tivesse feito essa diferença de estudar, talvez o mestrado não teria sido possível, porque precisa. Gente, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, Vini. Não precisa ter o inglês. Muito, porque você faz teve prova que fazer uma prova entrar no mestrado. Pra você ver, olha, como não foi uma dificuldade pra mim isso, Exato. eu nunca nem tinha pensado nessa possibilidade. Exato, porque, imagina, às vezes você chega aqui igual, vou fazer uma prova, ok, mas você não passa, porque você teve todo um tempo ali pra você aprender o inglês. O inglês, ele aprende no dia a dia, eu acredito. Você vai na escola, faz, mas você aprende no dia a dia. Uhum. E você estava aprendendo desde o Brasil, desde os 8 anos. Sim, e eu tenho 32.
Fluente, bilíngue, gente. Mas, gente, estudar inglês não é tipo só abrir uma plataforma, só. Exatamente. Eu tenho que abrir ver o canal no YouTube. Não, estudar inglês pode ser escutar músicas, ver séries, ver filmes, ler um livro que você gosta, ler fofoca em inglês, qualquer coisa. Isso tudo é estudar inglês, porque você tem que pensar assim. Os britânicos, os irlandeses, os americanos, todo mundo que fala inglês, ele não estuda inglês a vida toda. A vida dele é no inglês. Então, o que eu posso fazer para minha vida ser no inglês também? Eu vou escutar música em inglês, vou ler coisas que eu gosto em inglês, eu adoro moda. Então, eu fico lendo sobre moda em inglês. Cara, uma das coisas que eu cheguei aqui e comecei a fazer, eu não fazia no Brasil, mas eu comecei a fazer aqui, era assistir série em inglês. Com legenda em inglês. Aí eu comecei a falar, não tô conseguindo entender nada. Vou colocar a série em português e a legenda em inglês. Então aí eu comecei já, tipo, a pessoa falava uma coisa, opa, é essa palavra. Uhum. Então isso começou a me ajudar muito. E eu vejo que hoje trabalhando lá no aeroporto onde eu trabalho, isso tem me ajudado. Porque aumentou um pouco do meu vocabulário. Uhum. Então é importante, né? Acredito que chegar aqui com um inglesinho já ali bom, não pelo menos chegar naquele, I would like, a mil. Tipo, já ajuda bastante. Mas você chega só nisso, você acha que você vai ficar muito, acomodado. Uhum. Não pode se acomodar no inglês aqui. Eu lembro quando a gente tava conversando que eu estava ajudando a história do rapazinho lá no aeroporto. Do carregador. Essa história, gente, nem ele, nem o rapaz que ele estava conversando falava inglês, então essa complicou. História eu vou contar no próximo episódio, vocês assistam. Gente, mas não é porque eu cheguei falando inglês que eu nunca passei perrengue, viu? Vou contar um perrengue mini pra vocês, assim, 2 que são bem pequenos. Eu adoro perrengue, cara. E eu só passo perrengue com autoridades, quando a polícia vem falar comigo, que é pior ainda. Na época da pandemia, a polícia ficava nas ruas perguntando pra onde você tava indo e vindo. E como o meu inglês que eu aprendi foi 100% americano, Nossa. 100% americano. Tem algumas expressões que eles usam aqui que eu não entendo. Eu sei o que significa, mas eu não entendo como uma expressão. Eu tava passando na rua e o guarda perguntou pra onde, o que você tá fazendo aqui. Nossa. Só que ele perguntou assim, what are you doing here in town? E town pra mim é cidade. Eita, entendeu? Sim. E town pra eles aqui é centro. Aí eu falei assim, I live in this town. Tipo, eu moro aqui nessa cidade. Como assim? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Você tá mandando embora? Gente, ele olhou pra mim com a cara. Ele tipo... tipo, que... O que você tá falando? Você sabe quem eu sou? Outra vez foi quando eu comprei um bilhete errado no Luas. Luas é o metrô de superfície daqui. Exato. E eu comprei errado simplesmente por distração. E eu tava tentando explicar pra mulher que eu comprei o bilhete errado por distração. E ela achou que eu estava, querendo enganar ela. Nossa. Alguma coisa assim. Mas eu sei que foi porque ela quis entender daquele jeito, né? Ou também porque ela era daqui. Ela é daqui, né? Irlandesa. Então ela pensa assim, eu sou daqui, então todo mundo que tá aqui sabe falar inglês fluente e expressar perfeitamente. Exato. Não, gente. Não é assim. Até hoje eu aprendo muitas coisas em inglês. Muitas expressões em inglês. E eu falo, geralmente assim, quando eu vou ter uma conversa séria, né? Eu falo assim, olha, eu tô falando com essas intenções, né? Você já deixa claro ali. Exato. Eu sei que tem palavras que significam a mesma coisa, mas, por exemplo, listen e hear. São 2 palavras que significam escutar, mas quando você fala listen to me, você tá chamando a atenção da pessoa. Aí quando você exato. Forma mais rude. Exato. E antes eu não sabia disso. Eu cheguei aqui, eu falava listen to me. E as pessoas encaravam de uma forma rude, mas elas não conseguiam entender que era a única palavra que eu sabia para escutar. Sabe? Você vai aprender isso no dia a dia. Exato. Foi quando eu comecei a pedir eu fui comer um lanche, aí eu fui pedir, eu cheguei, I want a burger, já pá, mas eu não quis falar rude,
O cara, tipo, olhou assim, como se eu estivesse falando rude com ele. Aí eu entendi. Aí eu mandei, sorry, I'm learning English. Aí ele, e aí ele explicou. Que eu entendi que eu tinha que falar, I would like to hamburger. Sim. E aí, é no dia a dia. Exatamente. Quando você chega aqui, você chega muito cru. Muito né? cru. Por mais que eu soubesse inglês, você chega extremamente cru. Então você vai aprendendo as delicadezas, a ter mais... Não é que você seja uma pessoa mal educada, mas você vai aprendendo a ser delicado e educado em inglês. Faz muita diferença. Por exemplo, aqui na Irlanda você não fala excuse me, você fala sorry pra tudo. E eu cheguei aqui, eu falava excuse me pra tudo. E excuse me aqui na Irlanda é rude. É rude. Então, isso tudo você tem que aprender. Isso eu aprendi no trabalho. Exatamente. Porque lá no trabalho tem americanos passando, tem irlandeses. Aí teve um dia que eu tava, tipo, bravo e ninguém saía da minha frente. Eu tava sorry. Aí eu, excuse me. A galera toda abriu. Tipo, eu falei, opa, isso aqui é diferente de sorry. Sim. Sabe? Essas pegadas, esses insights a gente vai pegando no dia a dia. Sim. Inclusive, eu já vi numa loja... Eu acho que a moça, ela não dominava o inglês e ela falou excuse me pra uma pessoa que tava lá. E a pessoa se revoltou. Nossa. E eu fiquei assim, nossa, coitadinha. Talvez ela não saiba se expressar e ela pensa, né, que aqui excuse me é tipo com licença. Exato. Grande parte daqui consegue ver que são pessoas querendo aprender. Sim. Porque hoje a Irlanda tem muitos imigrantes, muitos intercambistas. Então hoje já se tem, talvez, não sei, ali na época de 2019, você veio um pouquinho antes, né? Foi? Eu vim em abril de 2018. 2018, então, a galera já tinha ali um pouco mais fechada, vamos dizer assim, porque hoje tem bastante imigrantes na ilha. Sim. Então a galera não tinha essa, poxa, ele tá vindo aqui pra aprender. Às vezes tem muitos que eu converso que falam, não precisa... ficar com medo ou ficar pedindo sorry toda hora. Eu sei que você tá aqui pra aprender. Tem outros que não, que acham que você tem a obrigação de falar inglês, porque você tá aqui no país deles. Aí pra esses eu falo, você fala português? Eu falo inglês e português. E ainda me arrisco no espanhol. Sorry. Inclusive, Vini, agora que você falou nisso, né, que você fica pedindo sorry. Quando eu passei na prova do mestrado, que foi meu primeiro dia de aula, eu fiquei extremamente insegura se eu ia entender o que o professor ia falar, se eu ia conseguir me comunicar com os meus amigos. E, cara, foi a insegurança mais boba que eu tive. Sabe? Porque o ser humano é inseguro. Exatamente. Então, é um conselho que eu tenho pra deixar pra quem tem o sonho de fazer mestrado fora. Cara, deixa essa insegurança de lado. Para com esse negócio que, eu não sei falar inglês, eu não vou entender. Vem. Cara, não sabe falar inglês? Boa. Vem fazer intercâmbio antes do mestrado. Então, faz um ano de intercâmbio e aplica pro seu mestrado, mas não deixa de viver esse sonho, porque é um sonho isso, cara. Eu pego pra mim. Peguei essas suas palavras pra mim, coloco no meu coração, porque eu vim com a intenção de fazer uma pós-graduação ou um mestrado, ainda tô decidindo. E ainda ontem no meu stories eu comentando, aí eu falei assim, não tô sabendo nem falar inglês. Aí depois que eu postei, eu falei, não, tô sabendo falar inglês sim. Sim, sabe sim. Sem autossabotagem, eu sei falar inglês sim. Se sim. eu sair na rua, eu vou conseguir entender e vou falar do meu jeito, que talvez ele entenda de outra maneira, mas eu vou falar. Sim. Sabe? Porque às vezes a gente fica com muita autossabotagem no inglês. Eu não sei falar. Você não vai saber falar mesmo se você ficar com esse pensamento. Exatamente. E as palavras têm poder, né? Tem poder. Você tem que afirmar, eu sei falar Eu sei falar assim. Eu tenho confiança no que eu falo. E a pessoa pode não entender perfeitamente, mas ela vai pegar a ideia. Vai pegar, pega. Vai pegar a ideia. Principalmente do modo como você fala, sua expressão facial. Sim, né? Ela sim. vai pegar, né? Eu falo que lá no meu trabalho, porque é onde eu tenho mais contato com o inglês. Porque no aeroporto passa gente todo mundo. E aí chegou esses dias uma moça, ela não era... Eu não consegui identificar, mas eu achei que ela era da Índia. Ela falava tudo. E aí ela chegou apontando pra garrafa d'água. Eu já logo linkei, tipo...
A garrafa d'água dela tá vazia, ela tá apontando pra garrafa d'água, ela quer um bebedouro. Aí eu falei, falei em inglês ainda. You see the hydratation station. Aí ela não entendeu. Eu falei, bom, ela não entendeu. Vou levar ela até lá e vou mostrar. Mostrei, era isso que ela queria. Então, tipo assim, aqui muito no intercâmbio a gente tem que abrir um pouco dos nossos dos outros sentidos. Não só ficar... Eu podia ter muito bem ter ficado ali, tipo assim, olhando pra cara dela, falando nada com nada, ela também falando. Ela não ia entender, eu também não. E aí ia ficar, tipo, um momento rude. Porque ela ia falar, poxa, ele não tá me ajudando. Acontece muito isso, né? Sim, acontece muito. E não é por causa disso que você deixou de ajudar uma pessoa. Exato. Né? Se você não souber uma palavra, se você não souber uma expressão, se você não souber como se expressar naquele momento, sempre tem outras formas. Né? Você pode descrever a situação. Exatamente. Hoje em dia é muito fácil, né? Tem Google Tradutor. Sabe quando eu tinha 8 anos, como é que eu fazia? Eu pegava dicionário, traduzia palavra por palavra do que eu queria saber. Olha só. Na raça, coragem. Exato. Isso é 1998, gente, em Manaus. Tava Quem nascendo. tinha computador era rei. Eita, não 1998. tinha internet na casa das pessoas. Exatamente. E aí hoje a gente tem tudo na palma da mão. Exatamente, gente. Então, é o conselho que eu dou para fechar aqui o nosso podcast, o nosso episódio. Cara, estuda inglês. Não precisa ser chato, não precisa ser estafante. De casa pro trabalho. Em vez de ficar ouvindo qualquer outra coisa, coloca um podcast em inglês. Exato. Pronto. Boa. Você já contribuiu bastante, porque você está praticando o listening, que é a sua escuta. É você ficar familiarizado com as palavras e as expressões também. As expressões são muito importantes aqui. Sim. As expressões que ajudam muito, muito mesmo. Bom, já que você já puxou da frase, acredito que essa seja a sua frase. Qual? Se você pudesse falar uma frase para quem está passando pela porta do avião, embarcar agora para Irlanda ou para o seu intercâmbio, que frase você deixaria? Meu Deus, Vinho, eu nem pensei nesse momento, mas eu vou deixar uma frase de um escritor que eu amo, Ernest Hemingway, que ele é britânico, tá, gente? E que eu gosto muito quem está ao seu lado, quem vai estar ao seu lado nas trincheiras. Aí isso importa? Importa mais do que a própria guerra. Então, o que eu acho que deixa com essa mensagem dê muito valor para quem te incentiva também. Eu acho que é isso. Com essa mensagem, sabe? Eu vou deixar uma frase de um escritor também. Vai. Brasileiro, Paulo Coelho. Imagine uma nova história na sua vida e acredite nela. Nossa, eu amo o Paulo Coelho. Ele é famoso mundialmente, gente. Ele é. Bom, quero agradecer a Carol. O papo foi muito bom. Abriu minha mente, questão de mestrado e pós-graduação aqui. Vou procurar saber mais sobre isso. Vamos estender esse bate-papo. Se você curtiu, quer saber mais sobre mestrado aqui na Irlanda, deixa o seu comentário aqui embaixo. Manda uma mensagem, manda um e-mail, entre em contato com alguém vai te responder. Vai te responder. Até eu mesma posso tirar várias dúvidas. Deixa seu arroba aí, poxa. Principalmente, não fiquem com medo. Ou se você ficar com medo, vem com medo mesmo assim. Pode ser, exato. Mas não perca essa oportunidade. Não deixa o medo te parar. Não deixa o medo te paralisar. Se alguém quiser te seguir. Meu arroba é @Caroline Mariana, com 2 As no final. Tá bom? Isso, bom. Estamos chegando mais ao fim do nosso episódio. Se você quiser curtir, fica à vontade. Me siga lá no Instagram, intercambista. Siga a Seda College. E é isso, né? Quero agradecer a sua presença. Fico muito feliz. Vini, por ter me convidado. Fiquei muito feliz também. Espero que possa contribuir com as pessoas para elas terem vontade de vir fazer mestrado aqui na Irlanda. Tenho certeza que vai contribuir muito. Um abraço, galera. Até mais. Tchau, gente.